No período de volta para casa do piauiense, do litoral para a capital, do interior para a capital, ou mesmo entre cidades do interior, houve um registro de diminuição no número de acidentes, um resultado considerado positivo. Mesmo assim, houve mortes nas rodovias estaduais e federais. A repórter Carol Santana está ao vivo e tem detalhes para nós a respeito destes números da violência nas estradas. Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Infelizmente, além de algumas vítimas fatais que a gente já relatou no começo do jornal, 3 pessoas morreram nas estradas, tanto estaduais quanto federais no Piauí. Tem aqueles casos em pessoas que sobrevivem, mas ficam com sequelas, ficam gravemente feridas, e aí a maioria é trazida para cá, para o Hospital de Urgência de Teresina. Agora, ao contrário do que a gente imagina, os casos de atendimentos aqui no HUT nesse feriado prolongado foram menores do que no Natal, quando mais de 600 pessoas deram entrada. Agora, no Réveillon, foram 550 atendimentos. A gente tem aí detalhado o número de ocorrências, caso a caso, os mais comuns que dão entrada aqui no HUT. Nesse feriado de sexta até segunda-feira, foram 129 pessoas vítimas de acidentes com motos. Em segundo lugar, vem os acidentes com carro. Só para a gente ter uma comparação, foram 9 vítimas com acidentes de carro e 9 vítimas de atropelamento. Também deram entrada 4 pessoas feridas por armas de fogo, 30 feridos por arma branca, 11 espancamentos, e disso tudo resultou na realização de 34 cirurgias. A gente vai conversar agora com o Dr. Fábio Marcos, que é diretor técnico aqui do Hospital de Urgência de Teresina, vai nos explicar por que houve essa redução tão grande em relação ao Natal. Já era esperado? Boa tarde. Boa tarde. Realmente era esperado uma redução da virada de ano em relação ao Natal. Até porque que a gente tem um fluxo de pacientes da população, na verdade, saindo de Teresina para o interior, particularmente para Luiz Correia, Parnaíba, região norte. Então, realmente, em relação aos anos anteriores, a gente tem observado que entre o Natal e a virada de ano a gente tem uma redução de fluxo. O Natal, o número de atendimentos é bem maior do que em relação à virada de ano aqui no HUT. Mas isso não quer dizer que o número de atendimentos não se manteve estável ou até mesmo em relação a casos graves aumentou. Por quê? Porque com relação à virada de ano, muitos pacientes são atendidos nos hospitais regionais, vindo para o HUT apenas os casos de maior gravidade. Isso porque as pessoas pegam a estrada e vão estar longe da capital, são atendidas nesses hospitais. Falando nisso, a gente já continua conversando com o Dr. Fábio Marcos, mas nós vamos ver então uma reportagem mostrando esses casos de violência nas estradas aqui no Piauí. Os acidentes mais graves aconteceram no final do feriado prolongado. Na madrugada de segunda-feira, 2 jovens de 18 anos se envolveram em uma colisão com um animal na pista. O caso aconteceu na zona rural de Teresina, deixando uma vítima fatal e uma gravemente ferida. Na PI 130, quilômetro 9, povoado Remanso, 2 jovens de 18 anos, Caroline e Thalisson, vinham em uma motocicleta, Fan, e atropelaram um animal. Nisso, a Caroline veio a óbito no local. Foram feitos todos os procedimentos, e o Thalisson, conduzido ao HUT, saiu com lesão grave e encontra-se internado no HUT. Outros 2 acidentes com mortes foram registrados nas rodovias federais neste dia 1º. Já era fim de tarde, quando o mototaxista Salatiel Vieira da Silva, de 40 anos, colidiu em um veículo de passeio próximo ao povoado Chapadinha, na BR-316, zona sul da capital. Também na volta do feriado, na BR-343, entre os municípios de Brasileira e Piripiri, um capotamento deixou mais um jovem sem vida. Em comparação com o Réveillon do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registra que houve redução no número de ocorrências. Nós já estamos nos preparando com base nesses números, com base no que foi montado estrategicamente, já para o final das férias e o período do carnaval, mas avaliamos de uma forma até positiva o que ocorreu. Os acidentes e as mortes se registraram ali no final da tarde. Nós sabíamos que o ponto focal nosso seria exatamente a partir das 17, entre as 17 e as 21 horas, onde temos maior parte do volume dos veículos de retorno, sobretudo em razão do estrangulamento, por Teresina não ter ainda as vias duplicadas na entrada da cidade.
Enquanto o número de acidentes nas estradas diminuiu, aqui no HUT o que chama a atenção, o que realmente houve um aumento no número de atendimentos foram de feridos por arma branca. Isso chocou os profissionais que trabalham nessa área. Por quê, doutor? Realmente a gente tem notado que em relação ao ano anterior houve um aumento no número de vítimas de agressão por armas brancas, faca. Por qual motivo? Chama uma preocupação porque pela gravidade, o aumento do número considerável em relação ao ano anterior e a gravidade. A maioria dos pacientes que são deslocados ao HUT são pacientes com risco de morte iminente e que irão passar por algum tipo de procedimento, seja da cirurgia geral, seja da neurocirurgia. Então, realmente, os dados chamam a atenção. A gente correlacionando, claro, ao acidente motociclístico, mas os dados de vítimas de agressão por arma de fogo ou pérfuro cortante vêm aumentando em relação aos anos anteriores. Ok, muito obrigada pela entrevista, doutor Fábio Marcos, que é diretor técnico aqui do HUT. Eu volto com você, Joelson.